Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez para você, professor Rafael Paloni, diretamente dos estúdios da FK Partners aqui na Faria Lima, em São Paulo. E hoje temos muito o que conversar. Bem, na verdade, hoje é uma conversa que não é para todas as pessoas. Hoje é uma conversa mais direcionada para Level 3, porém, sabendo que todo mundo que está no Level 1, Level 2 e no CFA Essentials, que é o pré-CFA, como todos eles um dia vão estar no Level 3, essa conversa é para todos vocês de uma forma ou de outra. Por quê? Bom, porque o CFA anunciou mudanças, são várias mudanças, né? Acho que desde o ano passado que eu estou vindo aqui para falar de mudança, mas o CFA anunciou também mais essa. São mudanças que vão passar a valer para os exames CFA Level 3 de 2025. Eu vou explicar quais são essas mudanças. Imagino que muitos de vocês já sabem, já conhecem essas mudanças. Basicamente, agora quem for fazer Level 3 vai ter que escolher uma área de especialização no Level 3. Ou seja, o Level 3 antes era uma prova só, com um currículo só para todo mundo. Agora não, agora você vai escolher qual pathway você quer escolher. E as pessoas claramente me perguntam, pô, qual pathway que você acha melhor, Paloni? Qual que eu devo seguir? Qual é o mais recomendável? E eu confesso que eu não tinha uma resposta pronta para dar, porque a ideia do CFA era muito boa. Criar 3 pathways, sendo cada um para uma carreira que a pessoa quer buscar. Então, quem quer ser um gestor, faz o pathway de portfólio management, que é o que eu sempre teve, é o que eu fiz quando eu prestei. Depois tem um outro agora novo chamado Private Markets, e eu vou explicar um pouquinho o que é isso, mas é mais para a galera de Private Equity e tal. E tem um terceiro que chama Private Wealth, que é para a galera de Private mesmo, a galera que cuida de grandes fortunas, especialmente de pessoa física. Então a ideia do CFA é muito boa, assim, abrir para que 3 carreiras diferentes possam prestar o Level 3 e com mais especialização. Porém, quando eu fui olhar o currículo, e eu também vou explicar isso para vocês, eu mergulhei no currículo das 3. A da primeira eu já conhecia bem, a gente dá aula disso aqui na FK Partners há 20 anos. Então o primeiro currículo de Portfolio Management é o nosso arroz com feijão. O segundo e o terceiro, por serem novidades, eu fui atrás de todo o material que o CFA já disponibilizou, eu li o material que o CFA já está colocando à disposição dos candidatos, para poder ter uma opinião formada. E é isso que eu vou compartilhar com vocês, é isso que nós vamos conversar nessa noite. Então vou explicar o que são os 3 pathways, vou colocar a minha percepção e com isso a gente conclui qual deles eu acho, pelo menos minha opinião, melhor para você perseguir nesse momento. Já deixo de antemão aí aberto para vocês mandarem perguntas, comentários, sugestões, como a gente sempre faz. Eu acho que hoje tende a ser um pouco menos bate-papo, porque as pessoas querem muito escutar o que a gente tem a dizer. Eu acho que onde a carreira que você quer perseguir, que posição que você está hoje no mercado, tudo isso tem a ver. Pode mandar perguntas, dúvidas, sugestões, que vai ser super bem-vindo. Mas o que eu queria dizer é que eu prometi e eu vou cumprir, eu não vou ficar em cima do muro. Eu não vou falar, as 3 são boas, faz o que você achar melhor e tal. Não. Depois de fazer essa análise mais profunda aí dos 3 currículos, eu tenho uma resposta e eu tenho uma recomendação para te dar e eu prometo que eu vou falar ela sem grandes rodeios. Beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu mostrar então o que eu preparei aqui para vocês. Essa cara ficou muito boa na minha foto, eu adorei essa foto aqui minha, porque era realmente como eu estava me sentindo quando eu comecei a preparar esse material, preparar essa live. Eu sabia dos 3 pathways, mas eu não sabia dizer para as pessoas qual era melhor, qual não era e por quê. Agora eu sei. Então eu vou mostrar para vocês as conclusões que eu cheguei. Beleza? Aliás, vou até fazer algumas propagandas de outras certificações que não o CFA. Você pode até falar, nossa, o Paloni não fazendo propaganda de CFA e tal.
porque realmente adoro o CFA, eu fiz todas e o CFA para mim é a melhor, a mais alta, a mais difícil de todas. Eu tenho um carinho muito especial pelo CFA e uma admiração especial pela qualidade do que eles fazem. Porém, hoje, isso deu uma triscadinha de mudança. Algumas coisas que o CFA fez não ficaram tão bem feitas assim, e eu vou fazer propagandas um pouco anti-CFA em algum sentido. Beleza? Bom, eu sempre gosto de começar a mostrar um pouco o que é a FK Partners, porque a gente não começou ontem, a gente não nasceu ontem, fizemos agora mês passado 20 anos de história e 20 anos de CFA. A FK Partners começou no Brasil ensinando brasileiros para prestar o CFA. Então é o nosso arroz com feijão, é o nosso ganha-pão, ainda que a gente tenha um enorme carinho por outras certificações que a gente é muito grande, por exemplo, CAIA, FRM, a gente tem mais de 80% de market share. Se você pegar as da Ambima, CGA, CGE, o CFP, que eu tenho maior carinho e maior admiração, estou no conselho de administração da Planejar, todas elas são muito importantes. Só que, cara, CFA é onde tudo começou. CFA é o berço dessa escola e todos nós temos um carinho e uma admiração especial pelo CFA. Mas isso tudo para dizer para vocês que, primeiro, a gente faz isso há muito tempo, então o CFA é o arroz com feijão, só que a gente nunca sentou em cima disso e achou que está tudo pronto, porque o CFA muda o tempo inteiro, o CFA é um currículo vivo. Então, em 2023, por exemplo, nós anunciamos aqui o CFA Essentials. Todo mundo lembra disso? É um curso pré-CFA. Por que a gente fez isso? Porque naquela época o CFA Institute tinha lançado os prerequisites. E aí deu aquela bagunçada em quem estava estudando e tal. Então a gente sempre está tentando correr atrás de forma a oferecer para vocês não só um curso preparatório, mas sim algo que esteja em linha com as mudanças. E o CFA muda mesmo. Agora tem, desde esse ano, 2024, os Practical Skill Modules. Eu fiz todos eles também para trazer para vocês como é que é, a dificuldade e tal. E agora para 2025 nós vamos ter esses 3 Pathways para Level 3 e é deles que nós vamos falar hoje. Beleza? Então, FK Partners, 20 anos de história, mais de 20 certificações aqui no nosso portfólio. O CFA, na minha opinião, é a maior de todas, mas existe um caminho que as pessoas perseguem até chegar no CFA. Não é todo mundo que sai da faculdade e vai para o CFA, ou que sai do CPA 20 e vai para o CFA. Não, existe um caminho e a gente consegue guiar você por esse enorme caminho até chegar na maior de todas e tal. Meus filhos adoram o Super Mario, e aí eu falo para eles, o CFA é o Bowser, o CFA é o último chefão de todos. Então ninguém vai para ele direto, né? Você tem uma ordem de chefões aí para pesquisar. Aliás, eu aprendi com meus filhos que não se chama chefão, se chama Cupulink, que são os inimigos do Mario, entendeu? Aqui você não aprende só finanças, entendeu? É toda a trajetória do Mario. E tem aí os cursos de finanças que a FK faz, e como plataforma de conteúdo, plataforma de grade, a gente sempre olha para essas grandes certificações internacionais, porque realmente é um currículo muito bem feito, muito bem construído, com algumas exceções, com algumas escorregadas que acontecem, e hoje nós vamos falar dessas escorregadas. Beleza? Bom, então, sem mais delongas, todo mundo quer ouvir falar muito sobre os pathways. Antes de eu falar de cada um deles e das minhas observações aqui, dizer que o CFA teve uma ótima sacada e teve um pedido do próprio mercado para fazer isso. Por quê? Muita gente começou a dizer para o CFA que precisava ter acesso a Public to Private Activity. O que isso quer dizer? O mercado privado sempre foi muito grande, na verdade, mas o CFA sempre foi muito focado em bolsa e em emissões públicas. A renda fixa, que o CFA é muito forte, são todas emissões públicas. Private debt, private equity e outros instrumentos de privatização, digamos assim. Não me entenda mal com privatização, tá? Não estou falando de privatização do poder público. Instrumentos privados, seja de dívida, seja de equity, seja de outras classes de ativos, eram pouco cobertos no CFA e aí eles sentiram falta disso. Além disso,
existe uma demanda crescente por especialização em wealth management. A concentração de ricos está ficando cada vez pior e algumas economias que crescem muito rápido geram novos milionários todo ano. Então isso também cria uma necessidade de especialistas em private markets e private wealth e wealth management que vão além de finanças puramente dito. Não é fazer conta, não é alocar o dinheiro do cara. Você tem que saber outras coisas, como sucessão, como tributação, como estruturas dentro da lei, mas de diversificar o portfólio do cara. Então, isso tudo não era tão bem coberto assim, dentro do CFA propriamente dito. Até tinha algumas matérias com isso, mas elas acabavam ficando muito pequenas. E aí começou a ter uma pressão para entrar mais matérias. Digital Assets, Cryptocurrencies, ESG, programação em Python. E aí esse currículo que já era apertado começou a ficar ainda mais apertado com esse monte de assunto querendo entrar. E aí o CFA teve essa sacada que foi dizer, então agora é o seguinte, Level 3 é a faixa preta, é a última parte que está faltando. Então agora o Level 3 vai ser especializado. A sacada do CFA vem de programas de mestrado, programas de MBA, em que você, na última fase, também se especializa. Eu fiz mestrado em economia, e era isso que acontecia. A gente teve uma fase em que eram só 4 matérias para todo mundo, micro, macro aberta e econometria. Depois era uma segunda fase em que a gente escolhia as matérias que a gente queria fazer, então já era um pouco direcionado. E na última fase, que era escrever a sua dissertação e fazer algumas provas, aí era mais especializado ainda, era só na área que você queria atuar como economista. Então o CFA tentou fazer mais ou menos a mesma coisa no Level 3. Então, primeiro dizer que é uma ótima ideia, é uma sacada que o mercado estava pedindo e que faz todo o sentido. Então como é que funciona os pathways? Estão aí os 3, como eu falei para vocês. O primeiro chama-se Portfolio Management, que é o que já existia. Quem presta CFA desde os anos 80, quando eles deram uma reformulada lá e colocaram o Level 3 e tal, tem essa matéria. Então eu chamo ele de Original Pathway porque ele é o que sempre existiu. É o que estava na minha prova e é o que deve estar de uma galera que você conhece aí. Teu chefe, teus colegas de trabalho e tal. E aí criaram essas outras duas, Private Wealth e Private Markets. A bem da verdade, essa última aí, Private Markets, é uma tentativa do CFA de competir com a CAIA. Por quê? CAIA é uma certificação muito boa, muito parecida com o CFA, só que ela é só focada em investimentos alternativos. Então a CAIA nasceu especializada. Na CAIA você estuda hedge funds, private equities, commodities, real estate. Então você não estuda aquele monte de coisa de valuation, renda fixa, não tem nada disso na CAIA, ela já é especializada. E aí, com essa enorme demanda de private equities, nessa indústria de venture capital e tal, um monte de gente começou a ir para a CAIA, com razão, ela é muito boa e tal, e o CFA começou a talvez perder um pouco de candidatos, perder um pouco de demanda e tal. Então o CFA falou, vamos tentar matar 2 coelhos com uma porrada só. Vamos criar os pathways e um desses pathways vai tentar competir com a CAIA, que é esse Private Markets aqui. Então esse Private Markets é um mini CAIA Level 2. E vou confessar para vocês, um dos que eu estava com maior expectativa. Eu estava pensando, pô, esse aí eu quero ver, porque eu fiz CAIA também, e eu queria ler esse aqui para ver, pô, será que é muito parecido com a CAIA realmente? Então eu estava curioso para ver esse. E o Private Wealth, já falamos, é um especializado nisso. Muito bem. Além desses 3 pathways, o CFA criou, neste ano, os Practical Skill Modules. Já falamos sobre ele, não vou falar aqui. Quem quiser, a gente fez uma live só sobre isso, depois procura lá no canal da FK. E aí o que vai acontecer agora? Você vai ter que escolher qual dos 3 pathways você vai querer antes de se matricular na prova. E você não vai poder mudá-lo. Ou seja, fez a matrícula para a prova, ali você já diz qual dos 3 pathways você quer que seja testado. E se você mudar de ideia, seu único caminho é desistir daquela prova e paga uma na próxima janela. Não haverá possibilidades de mudança. O que é perigoso,
porque você vai ter que fazer quase uma tatuagem, né? Ou seja, tomar uma decisão para muito longo prazo na sua vida. Então agora é a hora da gente conversar sobre qual pathway é melhor para você. Além disso, os preços vão mudar também para 2025, eles vão subir. Hoje, a prova de CFA Level 3 custa $1.250 se você fizer a registration regular, né? E vai aumentar em $100. Então, a partir de 2025, quem for fazer Level 3 vai pagar $1.350 ou vai pagar $1.090 se fizer como Early Bird, como Early Registration. Mas o fato é, o CFA aumentou um pouquinho o fee da prova de Level 3, porque essas 3 especializações aí vão depender deles corrigirem 3 tipos de prova, então vai dar uma trabalheira a mais lá para eles também, e aí aumentou o preço da prova e tal. Até aqui tudo bem? Beleza? Bom, e aí todo mundo me pergunta quanto que mudou, quanto que esses materiais vão estar na minha prova, né? O que eu já tinha estudado antes ainda vai estar lá? Porque a gente tem muito aluno aqui na FK Partners que já estudou para o Level 3 e não passou, ou não sabe se vai prestar ainda, tá pagando para ver, né, e tal. Então, vai funcionar assim, ó. O CFA Level 3 vai ter o que eles chamam de Core Topics e o Pathway. Então, o Core Topic são assuntos que não depende se é Private Market, se é Private Wealth e tal. São assuntos considerados fundamentals para a alocação de ativos e tal, que é o objetivo do Level 3. Então essas matérias que você está vendo aí do lado esquerdo, Asset Allocation, Portfolio Construction, Performance Measurement, Derivatives, Risk Management e Ethics, Ethics que é a mãe de todas, né? Então todas essas aí são imutáveis e são idênticas para todos os pathways. E isso dá mais ou menos 65 a 75% da prova. Estou fazendo uma média, 70% da prova, né? Então 70% da prova é um conteúdo que você já conhece, a galera que já prestou Level 3 antes vai continuar vendo igual e vai ficar lá. O pathway que você escolher vai ser mais ou menos 30% da sua prova e ali dentro você vai ter que escolher. Então, você está vendo aí Portfolio Management. Então, Portfolio Management, como eu disse, é a mais conhecida, é a mais continuidade, digamos assim. Porque nela vai aparecer a matéria Equity, e aí a matéria Equity é tanto gestão passiva quanto ativa de portfólio. Essa matéria sempre existiu, vai continuar aí. Depois você vai ter toda a matéria de renda fixa. Renda fixa é uma matéria enorme no Level 3, ela vai estar aí no pathway de quem for fazer Portfolio Management. Então, gestão ativa, gestão passiva, Yield Curve Strategy, Private Credit Strategies, que é aquela parte toda de spreads, né? E mexer com D-Spread, OAS, Z-Spread e etc. Vai estar tudo aí. E aí tem uma outra parte chamada Trading Performance and Evaluation, ou Execution, que é medir o impacto de certas ordens que você dá. Isso também vai estar aí nesse pathway de Portfolio Management. Tudo isso que eu estou falando aqui são tópicos que para os macacos velhos aí, para a galera que já conhece o Level 3, já estava e continuará. Então todas essas matérias são Portfolio Management. Beleza? A matéria Private Markets, como eu disse, é um mini Kaya Level 2. Então aquela diferença de Public Market para Private Market, a diferença de um GP para um LP, uma leitura enorme sobre Private Equities, um capítulo sobre Private Debt. Eles fizeram Private Real Estate agora, que é um negócio que no Brasil nem é tão difundido assim, mas como você faz investimentos privados em uma carteira de imóveis. Eles criaram um reading sobre Special Situations, Special Seats, que a gente fala, e eles criaram uma leitura de Infrastructure. Tudo isso que eu falei vai estar dentro desse módulozinho chamado Private Markets. Então, Real Estate, Special Seats, Private Equity, Infrastructure, tudo estaria aí dentro, certo? E a última parte, que é aquele de Private Wealth, é para a galera de private mesmo, né? Gerir pessoas físicas mesmo.
Aí eles criaram alguns readings que realmente nunca existiram dentro do CFA. Alguns até tinham um pedacinho ou outro, por exemplo, Wealth Planning, tinha um pouco lá, the Private Wealth Industry, tinha um pouquinho. Agora teve coisas que eles criaram um capítulo chamado Working with the Wealthy, outro chamado Advising the Wealthy, outro Preserving Wealth, Transferring Wealth. Então tem coisas aqui que estavam dentro de um reading que já existia no CFA Level 3, mas muita coisa, especialmente dessa parte de modelo de atendimento a cliente e tal, isso tudo é novo e entraria nesse Private Wealth. Beleza? Tudo bem? Algumas coisas importantes para dizer. Então, 70% fica como está, os outros 30% vai depender do pathway que você escolheu. Algumas informações importantes. Até agora, 2024, não tem pathway agora em 2024. É só uma prova para todo mundo. Só que agora em 2024, você já tem uma mistura de testes com questões dissertativas, com questões escritas. Né? Em um pedaço são 5 escritas e 6 blocos de teste. Na segunda parte da prova é o contrário, 6 de escrita e 5 de teste. Então esse formato já existe hoje na prova. Quando você for para o Pathway, isso não vai mudar. Ou seja, você vai continuar tendo blocos escritos com teste, depois blocos escritos com teste. Essa mistura aí vai continuar acontecendo. A única diferença é que nas que você for convidado a escrever, deve ter só o pathway que você escolheu. Fora isso, continua sendo essa mistura de constructed response com testes. Beleza? Outra coisa. Quem se inscrever na prova, não importa qual pathway você escolha, vai ter direito a 2 mock exams dados pelo CFA Institute. Esquece o nosso curso preparatório, esquece o banco de questões da Kaplan-Schweizer. Além do que você faz aqui com a gente, você vai ter 2 mock exams dados pelo CFA Institute. E esses mock exams serão do pathway que você escolheu, é claro. Certo? Isso faz parte do FII que você está pagando para eles. E a terceira informação, essa é meio polêmica, né? Alguns gostaram, outros não. Todo mundo que fizer o Level 3 e passar, vai ser CFA Charter Holder, igualzinho, todo mundo. Então não vai ter CFA Charter Holder in Private Wealth, CFA Charter Holder in Portfolio Management. Não, todo mundo é Charter Holder. E aí tem aqueles que adoraram isso, porque todo mundo é Charter Holder, é justo. E tem aqueles que acharam polêmico, porque falaram, pô, se eu estudei tanto para uma área só, por que eu não faço uma vitrine daquilo para o meu empregador ou para o mercado ver e tal? Então ficou aí um negócio, alguns adoraram, outros não tanto, mas é importante você saber que independente do pathway que você escolha, uma vez que passar, você é charter holder igualzinho qualquer outro, certo? Muito bem. Então, sem mais delongas, a galera quer saber muito qual é a minha opinião, o que eu faria e tal. Então, o que eu fiz, eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu fiz. Eu peguei os 3 pathways, eu entrei no currículo e eu entrei nos readings, todos. E aí eu vou mostrar para vocês qual é a minha visão. Então, o Portfolio Management, eu não vou me ater tanto. Por quê? Porque ele não mudou em relação ao que era. Então, eu estou te mostrando aqui os 8 grandes tópicos que vão estar dentro dele. E a boa notícia é que 100% desse conteúdo aqui já existia. Então, quem tem livros de 2024, quem tem bancos de questão de 2023 e tal, não muito velho, não vai voltar muito, mas assim, quem tem o material de agora é o material de 2025 para esse tópico em específico, certo? Então, só chamando a tua atenção que a matéria equity e a matéria renda fixa são o grosso desse material aqui. Então, gestões ativas e passivas de equity, gestões ativas e passivas de renda fixa e ali no final um pouquinho de performance execution. É isso, portfólio management, nenhuma novidade.
O de Private Markets, note que ele não tem 8 tópicos como o outro, ele tem 7 tópicos, então parece que é ligeiramente menor, e alguns vão coçar a mão e vão dizer, pô, é isso que eu vou fazer, deve ser um pouco menor. Só que não, tem alguns readings que são maiores em quantidade de página, e eu queria chamar a tua atenção para o número 3, Private Equity. É um reading super grande, super interessante para quem trabalha com isso e quer tirar o CFA por esse motivo, mas muito repetitivo em relação a outros níveis. Tem muita coisa que se fala nesse reading que já estava no reading de Level 2. Quem tem a matéria Alternative Investments em Level 2, tem essa matéria lá dentro. E você vai ver que alguns conceitos estão lá e estão aqui. E aí isso causa um certo incômodo em mim. Porque o CFA claramente diz que ele não testa assuntos que já foram testados em outro level. Portanto, se esse assunto está aqui e está lá, se ele estava como LOS lá no Level 2, ele com certeza não vai cair aqui. E aí a pergunta que fica, então o que é que vai cair aqui? E aí muita coisa que realmente é novidade, era muito en passant até o Level 2 e agora vai entrar com mais profundidade. Tentando fazer um depara, a gente conclui que 20% desse material existia até então. Então tem muita coisa aqui que os candidatos que escolherem esse troço aqui vão desbravar na raça. Independente se ficou bem ou mal escrito, que eu já vou falar daqui a pouco, é um território muito, muito novo, ok? E por fim, o Private Wealth está aqui. Também são 7 tópicos. Esses 7 tópicos são mais ou menos do mesmo tamanho, não é que nem o de Private Markets. Aqui os tópicos são mais ou menos do mesmo tamanho, só que é um número muito maior de leitura e não muito grande de contas. Quem faz CFA geralmente gosta de conta. Eu, pelo menos, adorava quando caía alguma com número, mesmo que eu não lembrasse a fórmula completa, para mim me dava um conforto saber que tem uma resposta certa ali, exata, né? Aqui, muito modelo de atendimento, muito aqueles diagramas enormes, muita tese de sociologia, e isso me dá um certo incômodo, porque depende de interpretação, de um soft skill, de uma sacada que pode não ser a mesma para todos os candidatos. Tentando fazer o mesmo depara daqui para com os outros, a gente conclui que mais ou menos uns 65% deste conteúdo aqui já estava no Level 3 de hoje. Então existe uma matéria no Level 3 de hoje chamada Private Wealth and Individual Investors. Então dentro dessa matéria tem mais ou menos 65% desse conteúdo. Algumas coisas realmente são do zero. Chama a tua atenção para o número 2, Working with the Wealthy, não tem. 5, Preserving the Wealth, não tem quase nada. E o 6, Advising the Wealth, tinha alguns modelinhos lá em Behavioral Finance, que é uma matéria meio antiga, mas também é um conteúdo meio novo. Então, resumo da ópera aqui. Primeiro pathway continua como está. Segundo pathway é uma baita desbravada, porque você não tem quase nada. E esse aqui é uma desbravada boa, mas com um caminho já meio considerado. Beleza? Pois bem, deixa eu te mostrar então o que eu fiz. Vê se dá para ver a minha tela aí. Ops. Vê se dá para ver a minha tela. Cara, quando... Vamos compartilhar tela. Janela. Vê se todo mundo consegue ver minha tela, por gentileza. Se conseguir, por favor, me falem. Espero que estejam todo mundo vendo. Show de bola. Então, o que eu fiz aqui? Só estou mostrando para vocês. Primeiro, eu estou logado aqui no CFA Institute. Não vou mostrar meu nome, nem meu número, nem nada, mas quem é CFA Charter Holder tem acesso a algumas coisas que são muito importantes e tal. E a gente tem acesso ao Refresher Readings. Refresher Readings são todos os conteúdos que o CFA publica. Isso é muito legal, é uma das coisas que eu dou muito valor em ser Charter Holder, porque
todo o material que o CFA coloca de novo para os candidatos, eu, se quiser, posso ir lá e ler e ter acesso e tal. Então você está vendo aqui hedge funds, digital assets, etc. E aí tem aqueles que a gente estava conversando aqui, por exemplo, private capital, equity and debt, features, methods and structures of alternative investment. Então eu vou aqui, eu vou buscando qual assunto que eu quero, eu vou lá e eu abro. Então eu abri aqui um refresher reading de level 3, aí aqui eu consigo mostrar para vocês as mudanças de currículo por matéria, tudo bonitinho, né? E aí eu abro aqui Portfolio Management para ver aquelas que eu comentei para vocês, Asset Allocation, essas não mudam, né? Essas são aquelas que eu comentei que não mudam. Agora, as Liability mudam, então dá para vê-las aqui. Equity, Portfolio Management está aqui. Passive, então todas aquelas que eu comentei estão aqui. Ou seja, eu consigo entrar e ir olhando tudo o que mudou, tudo o que tem de novo, e aí foi isso que eu fiz. Eu entrei aqui, né, loguei na minha conta do CFA, e aí eu vim nos Specialized Pathways, e aí eu coloquei aqui os 3, e eu fui lendo o que nós temos de cada um deles. Beleza? Então, eu não vou abrir agora e ler tudo de novo, porque cada um deles dá algo como 700 páginas aí, mas eu vou pular direto para as conclusões que eu cheguei e eu espero que te ajude. Então, que conclusões você chegou, Palone? A conclusão que eu cheguei foi a seguinte. Portfolio Management, já falei 2 vezes, vou falar a terceira. Same as always. As matérias estão lá, as questões sobre isso estão lá, as pegadinhas que podem aparecer em prova são difíceis, mas são conhecidas. A maneira que você treina a tua escrita e os tópicos a abordar estão lá. Okay? Agora deixa eu entrar nas outras. Vou começar falando de Private Wealth. Private Wealth começa com uma leitura... Bom, então aqui Portfolio Construction é a primeira e tal. Aí eu começo falando de uma chamada Private Wealth Industry Worldwide. Acho que chama Global Private Wealth Market, uma coisa assim. Esse é uma leitura para tentar te contextualizar como que está a indústria de Private Wealth mundial. Então a grana que está nos Estados Unidos, na Europa, na China, enfim. Eles fazem menção a uma série de gráficos e uma série de dados que chama muito a minha atenção. Olha esse gráfico que eu estou te mostrando, por exemplo. Ele é um gráfico que mostra o crescimento do PIB e da concentração de renda por país. Tem várias linhas aí, como você pode ver, e cada linha é um país. A linha amarela, que é a mais alta de todas, é o Reino Unido, United Kingdom. Tem o Brasil ali, ó, que beleza, que é aquela vermelhinha e tal. E tem uma tracejada que se chama World. Chama muito a atenção não ter Estados Unidos. Estados Unidos é aproximadamente 1/4 do PIB do planeta Terra. Se você vai falar sobre a indústria global de wealth, me parece muito estranho você não colocar os Estados Unidos nessa conta. E aí eu já achei isso estranho. E desde quando eu prestei o CFA, desde quando eu era aluno do Level 1, era o contrário. O CFA puxava o saco dos Estados Unidos e não falava de outros países. Agora, ele falou de um monte de país aqui e praticamente não mencionou nada sobre Estados Unidos. Aí você começa a ler o texto, eu peguei uns pedaços aqui para você ver. Ele vai falando aqui, a Europa tem lá Western Europe, né? Aí ele fala da Eastern Europe, então ele fala da diferença. Aí ele fala da América Latina, que tem muita intervenção, muita influência externa, né? Eu não sei se ele usa o termo corrupção, né? Mas ele vai meio que descendo a lenha no leste europeu, aí desce a lenha na América Latina, aí fala um pouquinho da África, aí ele vem nessa parte amarela que eu achei interessantíssima. A China passou por uma transformação econômica remarkable, né? Espetacular, saindo de uma destruição econômica causada pelo Mao Tse-tung para um crescimento econômico significativo debaixo da liderança de Deng Xiaoping. Isso tudo, bom, sabemos que é verdade, a China cresceu muito e tal,
essa transição aumentou mais de 850 milhões de pessoas para fora da pobreza e tal. E ele continua falando da China aqui por algumas páginas, e aí ele começa a entrar em cases de países que também fizeram coisas similares. Assim, a China eu sei que é um caso enorme, é a segunda economia do mundo já e tal. Só que aí quando ele começa a explicar o que está acontecendo em termos de acúmulo de riqueza, ele pega um exemplo aqui da Eslováquia, ele pega um exemplo de Botsuana, isso tudo é a leitura que vai cair o ano que vem, gente. Ele pega um da Arábia Saudita, que eu até acho que faz um pouco de sentido, mas... E aí ele vai pegando. Então me chama um pouco a atenção aonde ele quer chegar com isso. Eu fiquei com a sensação, ao ler esse capítulo aqui pelo menos, eu fiquei com a sensação que ele está mais preocupado em elogiar a China, e eu nem sei bem o porquê, deve ser porque a China é o mercado que mais cresce se é feio, do que em mostrar realmente como está o mercado de private wealth. E aí eu fico preocupado o que ele vai colocar na prova a respeito disso. Ele vai colocar, fale bem da Eslováquia, o que Botsuana fez de bom, mesmo que você decore e acerte isso, aonde que isso está nos levando como profissionais de private wealth? Bom, aí nós vamos para um segundo capítulo aqui, um segundo reading, ainda aqui em private wealth, chamado Working with the Wealthy. Tem alguns erros conceituais aqui. Eu não era exatamente de private na minha carreira, mas eu era do CIB e eu distribuía muita emissão que eu fazia para o private. Então eu tenho uma relação super próxima e quase correlata com a área de private, além de estar lá na Planejar, trabalhando lá, servindo lá como voluntário, como já falei algumas vezes. Tem alguns erros conceituais aqui nessa leitura, além do que Working with the Wealthy é um capítulo que fala sobre atendimento. Como é que você aconselha, como é que você mostra alternativas, se o ricaço é desse perfil ou daquele perfil, como é que você age com cada um, etc. Bom, para quem tiver a curiosidade de ler esse módulo 2 aqui, eu comecei a achar coisas interessantes até, porque ele fala, por exemplo, certos países não têm a cultura de doar, outros países não têm a cultura de guardar para os filhos, são os netos que guardam, outras culturas... ele começa a falar um pouco de aspectos culturais de cada lugar e que, portanto, um wealthy client na Europa não é a mesma coisa que um wealthy client na Coreia. Então ele vai por esse caminho. Eu estava até achando meio interessante, só que não tem uma conta, não tem nada durante dezenas e dezenas de páginas. E aí eu comecei a ficar com coceira, e aí eu falando, mano, da onde que ele está tirando tudo isso? E aí quando você vai para as referências bibliográficas, pelo menos desse módulo, são referências a artigos de sociologia, são artigos que começam a fugir demais do nosso mundo aqui de finanças, o que me deixa também um pouco preocupado sobre como isso vai ser testado. Então tem muitos diagramas, que um diagrama depende do outro, um diagrama é um subdiagrama de outro, então assim, memorizar aquilo vai ser difícil e eu não sei como aquilo vai ser testado, beleza? Então essa é a sensação que eu fiquei de Private Wealth, né, falando dessas aí. E aí eu fui para Private Debt, que é o outro pathway. E eu confesso para vocês que é o que eu estava mais animado, é o que eu estava mais otimista. Porque para mim era um mini Caia. Eu queria saber, será que ficou parecido com a Caia e tal? E aí eu entrei no tal do Private Markets. Uma leitura que você já faz logo de cara é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, chamada Private Debt. Private Debt, você imagina, né? Eu vou ver como é que faz uma emissão privada, o que tem de diferenças para uma emissão pública e tal. E aí, logo nas primeiras páginas, ele aparece com essa belíssima tabela aqui em que ele fala: se a yield to maturity está igual ao cupom, o título trade ao par. Se a yield to maturity é maior do que o cupom, ele está tradando a um desconto. Aí você começa a pôr a mão na cabeça e fala, mano, isso é o primeiro capítulo da matéria renda fixa do Level 1. O que você está fazendo aqui no Level 3, onde supostamente são só cobras criadas? Aí você continua lendo, ele começa a explicar o que é convexidade.
Por que a convexidade influencia no preço do título? Você fala, mano, isso é level 1. E aí, eu não estou dizendo que essa informação não seja útil. Ao contrário daquela ali das culturas na Coreia e na África do Sul. Aqui é uma informação útil, só que, de novo, o CFA não vai testar no level 3 algo que ele já testou no level 1 e no level 2. Então, se isso tudo está aqui nesse currículo, eu me pergunto, o que vai cair na prova? E por que isso aqui teve que ser relembrado aqui? Será que isso aqui não é verdade para emissões públicas, mas é verdade para emissões privadas? Não, isso aqui vale para todo mundo. Comparar cupom com yield, você faz para qualquer título de renda fixa. Ainda assim, aqui ele está falando que, não, para private debt, preste atenção nisso e tal. Então te dá uma falsa sensação de que isso é uma informação nova, quando não é. Além disso, ele continua falando aqui, ele continua. Aí ele fala, agora eu vou te mostrar uma característica de private debt, que é conversibilidade. Many private debt bonds are convertible into stocks. Você fala, opa, isso é importante, porque nas emissões públicas não são muitas. Então vamos ver o que ele tem a dizer. Aí ele começa a fazer aquelas arvorezinhas. Vocês lembram daquele modelinho binomial? Que é para você achar se é convertido ou se não é, o que acontece com o preço do bonde e tal. Isso é uma matéria que caiu no Level 2. E tá aqui também. Aí você fala, pô, eu não estou entendendo que tanto recap ele está fazendo e o que vai cair disso. Então eu fiquei com a sensação que em Private Debt é um monte de recapitulação de assuntos e para mim não ficou nem um pouco claro o que pode ser perguntado que já não foi perguntado antes. Aí você vai para Private Equity, mesma coisa. Ele fica explicando GP e LP, Cascade, Waterfall e estruturas de compensação de GP com LP, cláusulas lá dentro. Então até tem uma profundidade um pouquinho maior que do Level 2, mas a matéria é a do Level 2. Então, se você for colocar 30% da tua prova nesse tipo de pergunta, eu honestamente não sei de onde virão todas essas perguntas. Então, a minha sensação foi, portfólio management, não há o que dizer, é a de sempre, muito bem feita. Private wealth, bem feito, só que de uma coisa muito diferente desse nosso mundo aqui. Então, para aqueles que trabalham com isso, que têm certeza que private wealth é a sua vida e é o que quer, deve ter conhecimentos novos e profundos que você vai adquirir, ainda que fujam bastante de finanças puramente dita. E private markets está uma porcaria. Está uma cópia do Level 1 e do Level 2, e aí eu prometi que eu não ia ficar em cima do muro. Se eu fosse vocês, se alguém aí trabalha com private equity, ou com private debt, ou com private real estate, vai fazer CAIA. CAIA é bom pra caramba, é profundo pra caramba, e existe uma linha entre o Level 1 e o Level 2 da CAIA que te permite ir aprendendo e crescendo. Aqui ficou meio jogado. De verdade, ficou meio jogado. Então, é a única coisa que para mim destoou demais do padrão de qualidade que o CFA tem. O Private Wealth não vou dizer que tem uma qualidade baixa, mas vou dizer que não é finanças puramente dito, é sociologia, é geopolítica, sei lá o que é aquilo, mas não é finanças. Então, a minha recomendação é não tome a sua decisão de pathway com base em facilidade, porque nenhum deles vai ser mais fácil do que o outro. O CFA já falou isso. Um dos diretorzões do CFA, né, Rob Langrick, fez uma live há pouco tempo, semana passada, se eu não me engano, em que ele dizia claramente, um pathway não vai ser mais fácil do que o outro, o grau de dificuldade vai ser o mesmo. Só que eu recomendaria, com base no que a gente viu aqui, que você faça risk management da sua vida. O que eu quero dizer com isso? O que é mais conhecido tem menos incerteza. Menos incerteza é menos risco. Então, os mais conhecidos, mais bem escritos e com bibliografia mais consolidada, tem menos chance de você ser pego de calça curta. Você sabe o que tem que estudar e você sabe o que vai cair. Então, se eu tivesse que fazer uma sugestão para todo mundo que está aí, com toda a sinceridade do mundo, faça o de Portfolio Management. Se alguém aí trabalha em Private Wealth,
nas áreas de private, atendimento à pessoa física, planejamento financeiro, e quer muito fazer esse pathway de private wealth, eu acho que ainda assim é uma incerteza, é desbravar um horizonte muito novo, mas eu respeitaria a sua coragem de fazer isso. É um risco desnecessário, na minha opinião, mas eu respeitaria. Agora, o de private markets, de verdade, está superficial, está repetitivo e, para quem trabalha com isso, existe uma alternativa melhor e diria até mais curta, que é a Kaya. Então, eu prometi que eu não ia ficar em cima do muro, eu prometi que enquanto eu estiver aqui nessa minha cadeira na FK Partners, eu vou fazer recomendações fundamentadas e diretas. Façam o portfólio management e se precisarem muito por conta da sua carreira, façam o de private wealth. Para quem já tomou a decisão de ir para o Level 3 e já olhou para isso, a FK Partners vai ter uma turma começando no dia 29 de outubro e vai treinar as pessoas para prestar a prova de fevereiro de 2025, a primeira com esse formato de Pathways. Nós vamos ter aí, a gente sempre tem Power Sessions, que são aulas resolvendo questões e tal, e a gente vai ter One-on-One Sessions, como a gente sempre faz com os alunos, individualmente, para corrigir a prova de todo mundo. E nós vamos fazer isso para os 3 Pathways. Agora, quando você vier aqui para a escola, você já vai vir com o seu Pathway decidido. Então é legal eu dar os meus 10 centavos de contribuição aí para vocês antes de você começar. Então a nossa grade prevê os 70% de matérias básicas para todo mundo e quando abrir aí em 3 pedaços, cada um vai fazer a aula com as suas matérias, com os seus professores, daquilo que realmente precisa. Beleza? O curso da FK todo mundo sabe, a gente tem uma parceria de 20 anos com a Kaplan Schweizer, então, pelo menos para mim, ajudou muito o QBank da Kaplan Schweizer, quase 4.000 questões, você filtra por assunto, por grau de dificuldade, cronometra tempo, não cronometra tempo, você vai ter as nossas aulas, você vai ter as apostilas, você vai ter esses one-on-one sessions, são aulas de 40 minutos, 45 minutos individuais comigo, em que eu corrijo uma prova tua, e aí eu vou te dando ali dicas de onde você pode ir melhor, onde você gastou muito tempo, como é que você escreve uma resposta para garimpar mais pontos, e eu acho que vocês todos estão correndo nessa trilha já faz algum tempo, já faz anos, e esse é o último passo, não vamos errar. E também não vamos ficar enxugando gelo, não vamos ficar tentando fazer coisas muito mirabolantes. Agora é a hora de você dar o último tiro certeiro e passar. Então eu sempre gosto de cantar esse rockzinho aqui. Para quem não gosta, recomendo AC/DC. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. So don't mess up in the last mile, in the final mile. Então o objetivo dessa live era passar isso para vocês. Compartilha com todo mundo que você conhece, que tenha interesse no CFA. De verdade, eu espero ter ajudado vocês e espero que vocês tenham um caminho mais firme, mais seguro ao tomar essa decisão. Beleza? Agradeço a participação de todo mundo e seguimos em contato. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Um abraço, gente. Boa noite.